Esse vídeo tem como intuito falar sobre o assunto análise semântica da disciplina de compiladores. É orientado pelo professor Alexandre Paes, da Universidade Federal de Alagoas. Os alunos são Marciana Silva e Luiz Pereira. Somos alunos do curso de Ciência da Computação e estamos cursando o 8º período. Análise semântica. Iremos detalhar um pouco sobre a introdução. Iremos falar sobre um tópico que foi extraído do assunto análise semântica, que é a tradução dirigida pela sintaxe. O analisador léxico, ele está definido como o scan do código fonte em tokens. Tokens, para quem não sabe, são símbolos. Temos um analisador sintático, refere-se ao agrupamento de tokens do programa, geralmente em uma árvore gramatical. Temos também o analisador semântico. Ele utiliza a estrutura da análise sintática para identificar os operadores e operandos. Ele verifica se cada operador recebe os operandos dos tipos que são permitidos. Agora passamos para o gerador de código intermediário. Esse gerador ele gera um código mais fácil de traduzir. Passamos para o otimizador de código. Ele tem um intuito, o maior objetivo é melhorar o código intermediário para gerar um código de máquina mais rápido. E por fim, temos o gerador de código. Ele refere-se a instruções intermediárias e essas instruções são traduzidas em uma sequência de instruções de máquinas. Iremos falar agora sobre a análise semântica, onde apresentamos um esquema que recebe como entrada um código-fonte. Aqui. Esse código-fonte ele entra dentro do processo de compilação, e é todo esse processo. Aqui. Daí ele vai passar primeiro pelo analisador léxico, depois o analisador sintático e depois o analisador semântico, tá? Então, essa etapa aqui, do analisador léxico ao analisador semântico, trata-se da etapa de análise front-end. E depois o nosso back-end está logo ao final, que é a nossa síntese, o código gerado, e a passar pelos analisadores na parte da análise, onde ele entra no gerador de código intermediário, no otimizador de código e por fim no gerador de código. Ele está logo ao final do nosso esquema. Esse gerador de código vai gerar aquilo que nós iremos utilizar depois no nosso código. Todas essas etapas aqui desse esquema, elas vão estar se comunicando com o gerador de tabela de símbolos, que está à nossa esquerda. E como em todas as nossas etapas podem existir erros, foi-se necessário utilizar o tradutor de erros, que está logo à direita aqui. Todo esse código irá compilar aquilo que nós iremos utilizar depois. Para a nossa análise semântica, nós definimos uma questão de pesquisa que irá nos guiar durante todo esse estudo. Essa questão de pesquisa, ela está relacionada àquele segundo tópico do início, que é a tradução dirigida pela sintaxe. Uma definição dirigida pela sintaxe especifica os valores dos atributos, associando regras semânticas às produções da gramática. Aí temos como questão a seguinte: um tradutor da forma infixada para a forma pós-fixada poderia ter uma produção de regra? A resposta é sim. Temos uma produção, aqui logo ao final,
que é então E1 mais C, e uma regra, que é ponto código é igual a E1 ponto código ou C ponto código ou símbolo mais. Tratando-se um pouco de heurística para análise semântica, nós iremos tratar dos subtópicos verificação de tipos, verificação de fluxos de controle e verificação de unicidade. Esses três tópicos fazem parte da heurística relacionada à análise semântica. Aquela que pode ser realizada pelo analisador do código-fonte por meio de aplicação de heurísticas relacionando fragmentos do código. Há situações nas quais problemas só podem ser detectados durante a execução do programa. Geralmente depende da verificação dinâmica do código. O maior objetivo é verificar a coerência entre declaração de variáveis e seu uso. A exemplo disso, temos situações com eles na linguagem C++. Por exemplo, o operando real passando para o operador de porcentagem em um código de C++. Ao se tratar de verificação de fluxo de controle, temos que seu maior objetivo é detectar se comandos que controlam o fluxo da execução são usados da forma correta. Mais um exemplo é a aplicação inadequada na linguagem C++, que refere-se ao conflito na conversão de variável para outro tipo. A verificação de unicidade, seu maior objetivo é detectar se identificadores são únicos dentro do mesmo escopo. Os erros em C++ refere-se à utilização do comando break em um código C++ e o uso inadequado do comando continue. Pois bem, quando citamos aqui o uso inadequado em C++ na verificação de fluxo de controle, podemos citar como exemplo essas linhas de código aqui, que se trata da aplicação do comando break. Temos aqui a função main. No código em C++ declaramos uma variável do tipo inteira, chamada de operação, e aqui está a nossa aplicação do switch. Neste primeiro caso aqui, quando for no primeiro caso, C recebe a soma de A mais 1 e pintará na tela o resultado. Como podemos observar, este break aqui deveria estar logo abaixo do primeiro caso. O break serve para parar a operação. Então, retiramos o break daqui e a colocamos no lugar certo, seria aqui. Para esse segundo caso, também devemos ter um break logo no final da instrução. E adicionamos outro break. Em C++, devemos adicionar um ponto e vírgula no final de cada operação. E aqui fecharemos a função main. No caso, a função switch e aqui a função main. Este serve como exemplo. Oi, sou Luiz Antônio Pereira e vou falar um pouco sobre tabela de símbolos na análise semântica. Sua estrutura de dados pode ser tipo árvore ou uma tabela hash. Então, para que serve? Serve para armazenar os identificadores. Onde utilizar? É utilizado como uma varredura para comparações ou identificar novos identificadores. Possui uma estrutura essencial para análise semântica. É fundamental também na geração de códigos, onde capta a sensitividade do contexto do programa executado. Entre outras, temos as principais operações que ocorrem numa tabela de símbolos. A primeira é inserir, onde verifica-se os elementos
se já consta na tabela. Para então termos a busca, onde temos a busca de informação para análise semântica. E o remover, para tornando inacessíveis dados que já não são mais necessários. A partir da tabela de símbolos, é possível saber, durante a execução do compilador, o tipo e o valor de seus elementos. Tabela hash, ou tabela de endereçamento. A tabela hash é definida como uma busca rápida de valores através de uma verificação lógica. Então nós temos essa tabela, onde temos o valor 10, 15, 23, 32 e 7. Onde dividido por 10, obtemos o resto 0, 5, 7, 2 e 7. O resto é atribuições na posição na tabela, onde temos o resto 0 atribuído na posição 0, onde o seu valor é 10, temos respectivamente, onde o resto 2 está na posição 2, com seu valor 32, resto 5 na posição 5, de valor 15. No resto 7, nós temos o valor 27. Então, partimos para o próximo valor, onde temos aqui 7, resto 7 na posição 7. Vale lembrar que nesta posição já está atribuído o valor 27. Aí, onde está ocorrendo um problema de colisão, que é quando ocorre a colisão do resto. Neste caso, será criada uma nova posição na memória, ou vetor, onde será alocado esse novo valor, para que não mais ocorra a colisão. Por fim, a tabela de símbolos possui uma importância fundamental na compilação, pois é construída durante a análise do programa fonte. Com isso, finalizamos agora a videoaula, onde foi destrinchado um pouco do assunto de análise semântica da disciplina de compiladores. Equipe Marciano Silva de Pereira, orientador Alexandre Paes, da disciplina de compiladores da Universidade Federal de Alagoas. As referências foram a Wikipedia e o livro utilizado pelo nosso professor da Universidade Federal de Alagoas. Obrigado pela atenção.